Rafa, você enviou. Bom dia! Já estamos no ar. Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Marta, Luiz Guilherme. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Olha, pessoal, hoje nós recebemos como convidado especial o professor Dr. Luiz Guilherme. Eu não sei falar esse sobrenome, Luiz Guilherme. Scaldaferri. Scaldaferri, eu pensei que tivesse outra pronúncia. Scaldaferri Moreira. E o professor Marcelo Fernandes. Já vou aqui apresentar para vocês. Já temos pessoas aqui aguardando. O tema da nossa live de hoje, os indígenas do aldeamento de São Pedro da Aldeia de Cabo Frio e a pesca na Ponta dos Búzios, século XVIII. Quero dar um bom dia já quem está aqui, que já chegou desde cedinho, a Lúcia Almeida, Alba Valéria, Antônio, Débora, a Débora já está aí, Maria Luísa, Zânia, Carmen Lúcia, Márcia Vicente, Gessiane, Débora Cidade, Vanessa Gonçalves, Érica, Simone Couto, já está aqui também, Ana Carla, Cida Mendes, Lucimar, Mário Oliveira, Alba Valéria, Jardélia e... tem um aqui que eu não sei. Da creche Quintanilha, Inês, Regina, as pessoas estão chegando. A gente vem fazendo aí já uma semana, praticamente, de live, né? Iniciamos na segunda-feira, com os tipos da escravidão e a herança escravista no Brasil. Tivemos sessões segunda-feira, manhã e tarde, terça-feira, manhã e tarde, quarta-feira, manhã e tarde, e hoje, pela manhã, e à tarde também a gente encerra. Depois, só em 2022, a gente ainda não sabe como vai ficar o formato do CEPED, mas eu já quero agradecer, porque se não der tempo, eu já quero agradecer aos professores e colegas que têm enviado propostas de projeto, de formação, para o ano que vem. Darei resposta a vocês em breve, recebi de vários profissionais, quero agradecer imensamente. Agora, depois que a gente encerrar as sessões de novembro e finalizar o envio do e-mail para vocês com todo o material, finalizar as frequências, é que a gente vai dar início, então, ao planejamento para o ano que vem, tá bom? Então, eu já quero agradecer de antemão a parceria de vocês e a compreensão da nossa proposta, né? Que é disponibilizar esse espaço de discussão e de aprendizado e compartilhar com os profissionais de excelência que a gente tem na rede. Bom, a gente estava assim, muito ansiosa para receber o Luiz Guilherme, que fiz a leitura de um texto dele que ele enviou. Acredito que você ainda vai compartilhar aqui conosco essa pesquisa, esse material que foi publicado, depois você pode falar mais também das suas publicações. O professor Luiz Guilherme, ele tem licenciatura e bacharelado em História pela UFRJ, mestrado em História Social pela UFRJ também, e doutorado em História Social. E o professor Marcelo, que está aqui conosco... Marcelo, acho que eu fechei sua fichinha. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu gosto de falar, sabe, pessoal, por que eu gosto de falar a formação? Porque é muito custoso para nós, professores, conseguir dar continuidade aos nossos estudos, porque a gente faz isso concomitante ao trabalho, à casa, às coisas da família, né? Então, é um desafio e uma honra. A gente tem que divulgar, sim, que a gente conseguiu vencer o desafio, né? O professor Marcelo Fernandes de Paula é mestre em História Comparada pela UFRJ, especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela UF, e licenciado em História pela UFRJ e em Geografia também. Coisa boa, hein? Eu vi um comentário que tem uma possibilidade de vir o curso de Geografia para Cabo Frio, lá onde funcionava Interlagos. Não sei se vocês estão acompanhando aí essa situação
Cabo Frio. Bom, eu vi comentários, né? Sim, Isso é verdade. Isso. Ouviu sobre isso? Coisa boa. Ó, chegando mais gente aqui. Seria o Erd, né? Isso mesmo. Então eu vi certo. Pessoal chegando, acordando, já entrando aqui. Bom, meninos, fiquem à vontade. É uma honra recebê-los essa manhã para a gente encerrar essa semana de sessões do CEPED. Ao longo da semana, a gente tem assim, recebido muitos elogios, agradecimentos aos temas, às pessoas que vieram aqui compartilhar conosco as suas aprendizagens. Quero deixar vocês à vontade, né? O tema traz assim, muita novidade, acredito, porque são leituras que a gente não tem o hábito de fazer. Inclusive, quando li o tema, Luiz Guilherme, fiquei assim, São Pedro de Cabo Frio, fiquei curiosa, né? Porque eu falei, será que isso está escrito errado? Aí fui procurar saber, e aí descobri que não, que era isso mesmo, né? Que faz parte da nossa história. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. O CEPED virtual é nosso. Bom dia, mais uma vez. Agradecer o convite da Casa do CEPED, da Débora também, que fez a ponte. Agradecer a presença de todo mundo, dos colegas, né? Do Marcelo também. E se me permite fazer uma correção, Marta, faltou o mais importante na apresentação, que é que eu também sou professor de Cabo Frio, na Rede Municipal de Cabo Frio, e de Armação dos Búzios, né? Faltou o mais importante, né? Já começa a falar isso? Ou o Marcelo dá uma palavrinha? Como é que é? Não, você pode ficar à vontade, o professor Marcelo está aqui para mediar, porque eu não sou também, especialista em história, né? Você pode... Então, só agradecer aí a participação. Né? E é sempre muito bom a gente ter essa possibilidade de ouvir pessoas que fazem pesquisa, né? É sempre muito bom a gente ter a possibilidade de ter o contato não apenas com quem tem o convívio de uma sala de aula, com quem tem o contato direto com o aluno, mas também aquele que desenvolve a pesquisa, porque ele consegue sempre pensar de forma analítica o conhecimento, mas também pensar como é que esse conhecimento ele consegue ser levado na prática, né, para a sociedade. E o Luiz Guilherme, ele é um dos principais pesquisadores da nossa região, né? Existe uma carência de pesquisas em história regional muito grande no Brasil, né? Vamos dizer assim, fazendo uma generalização. E o Luiz Guilherme ele é um daqueles colegas que vem aí contribuir para fazer essa pesquisa na nossa região. Então, só agradecer mais uma vez a parceria do CEPED, né, essa disponibilidade de fazer com que o conhecimento local, a cultura local, né, a história local venha a ser conhecida não somente dentro da rede, mas também para a sociedade toda que quiser, através do canal. E aí agradecer também a disponibilidade do Luiz Guilherme de estar compartilhando, né, com a sociedade como um todo. Já compartilhou muito comigo, né, não diretamente numa formação, mas no material todo que ele já produziu, e agora a gente tem a oportunidade de ouvir o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, a palavra é sua. Agradecer. É sempre bom ter amigos, né, para ter essas palavras carinhosas assim, mas, enfim, a gente tem tentado, ao longo de 20 anos, falar um pouquinho sobre história local, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com os colegas. Eu não sei se eu... Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora começou a carregar. Isso aí. Isso, já aparece na tela. F5, animação. Então, enquanto eu começo aqui, eu queria fazer uma saudação que, assim, bastante importante para mim e bastante importante para alguns colegas. A gente, ao longo do trabalho aqui, vai ser assim, um trabalho bem, ao mesmo tempo que é prazeroso, é bastante complicado para mim. A gente, recentemente, há cerca de quase que um mês, aí, perdemos um colega muito importante para a rede, que foi o nosso amigo Janderson, né, que é professor de História também da rede. Era meu amigo pessoal, amigo mesmo, assim, foi meu vizinho durante muito tempo, me ajudou em momentos muito importantes da minha vida, e ele
foi uma das pessoas mais importantes para começar assim, a minha trajetória em relação à questão da história local, a questão da história dos indígenas. Nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente tem um livro em conjunto, e aí fica a lembrança desse grande amigo aí que a gente perdeu. A gente fez menção dele também aqui em uma das nossas lives, porque ele estaria presente essa semana conosco, né? E o seu sentimento também é nosso, né? Eu conheci esse ano e fiquei encantada por ele, fizemos uma parceria muito bacana, né? É isso. Vamos lá, né? Então, a gente vai trabalhar aí a questão dos indígenas, como a Marta colocou, e, assim, na verdade, eu vou me permitir, talvez, pular uma das etapas mais importantes. A gente tem um tempo muito curto, de 1 hora e pouquinho, 50 minutos, né, por aí, e a gente tem um tempo muito curto para trabalhar uma questão muito complexa. Então, assim, a gente vai, na verdade, pontuar algumas questões bem pontuais mesmo, e, na verdade, tentando fazer com que a live seja uma live mais provocativa do que propriamente uma live conclusiva, embora a gente vá chegar a uma conclusão que a gente sempre chega de modo bastante, digamos, diferente do que as pessoas imaginam, pelo menos as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com a temática dos indígenas na época colonial, e aí século XVIII é a época colonial do Brasil, né? Então, o tema da nossa live hoje, os indígenas do Aldêmetro de São Pedro de Cabo Frio. Então, aqui de cara já tem 2 estranhamentos, né, como a Marta colocou. São Pedro, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai ver com mais propriedade, vai ser um aldeamento criado numa região que pertencia a Cabo Frio e que grosseiramente, muito grosseiramente, mas muito grosseiramente mesmo, vai dar origem ao município de São Pedro da Aldeia, que nós temos hoje, porque o aldeamento era uma coisa imensa, né? E um outro estranhamento em relação à questão da geografia é a Ponta dos Búzios, né? Que é, digamos assim, o primeiro nome português, digamos assim, como a Armação dos Búzios ficou conhecida, né? Daqui a pouco também a gente vai mostrar um mapinha para entender um pouco melhor. E aí, antes disso, a gente tem que tentar pontuar uma questão que a Andréia, acho que segunda ou terça-feira, não sei precisar exatamente quando, ela começou a falar da questão dos demarcamentos, da marcação das terras indígenas, né, da importância hoje que nós temos em relação à questão do marco temporal das terras, né, e que está sendo discutida aí por conta todo esse retrocesso que a gente vem tendo hoje no Brasil, e que, de uma certa maneira, a temática indígena também junto desse movimento aí, que a gente pode começar a pontuar um pouco lá nos anos 80, em 85, por aí, né, em meados dos anos 80, quando a gente começa no Brasil a rediscutir o processo de redemocratização, e que vai consolidar de uma maneira assim, mais forte com a Constituição de 88, né, a chamada Constituição Cidadã, e o surgimento, o reaparecimento, na verdade, de movimentos sociais importantes em todas as esferas, né, e que vai redundar mais para frente, né, no campo da educação, na famosa LDB de 96. E que o avanço, né, dos movimentos sociais vai continuar, e é necessário que continue, né, e hoje ainda mais, e vai levar, sobretudo, à alteração de um dos artigos da LDB, o artigo 26, que vai, em 2003, formular uma lei, a Lei, né, 10.639, e 5 anos depois vai ser criada a Lei 11.645, né? E aí, assim, se me permite, eu tenho uma implicância um pouco com essas temáticas, porque, de uma maneira geral, né, não para ficar uma coisa clara, né? Por que eu implico entre aspas aqui, né? Porque, de um modo geral, as minhas pesquisas, embora tenham relação com a nova história, como os historiadores chamam, né, de dar voz a atores, né, que não têm voz tradicionalmente na história, incluindo não apenas os indígenas, mas os negros também, as mulheres, as camadas populares, como a nova história diz, né, a história vindo de baixo, né, a história vista de baixo. Eu tenho um pouco de implicância, né, porque, de um modo geral, a gente tende a falar muito, né, embora devesse falar mais, naturalmente, né, com a questão dos afrodescendentes, com a questão da escravidão, que é fundamental, mas, às vezes, a gente fica... os indígenas ficam na periferia da periferia,
Então, às vezes, a gente vê alguns trabalhos que enfatizam só a Lei 10.639 e esquecem um pouco dos indígenas, né? Então, assim, na verdade, a minha implicância é tentar um pouco comover as pessoas, né, que falam sobre a Lei 10.639, que é importantíssima, né, com toda certeza, é claro, mas elas às vezes esquecem que a reboque também tem outras camadas, né, e outros povos que merecem ser citados também, que é a questão dos indígenas, né. Então, mais uma vez, para avançar, às vezes a gente perde a oportunidade de citar também, não apenas os afro-brasileiros, a questão da escravidão, que mais uma vez é importantíssima, né, mas perde a oportunidade de citar a questão dos indígenas, desses espaços, desses poucos espaços que nos são abertos para falar sobre a alteridade. Então, fica aqui o meu sublinhar na questão, né? Então, o que na verdade, acontece com essas duas leis, né? Eu não vou ler elas por conta do tempo, né? Mas a Lei 10.639 modificou o artigo 26 e colocou a obrigatoriedade nas escolas, né, tanto oficiais e particulares, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino básico, de um modo geral, a ensinar a história e cultura afro-brasileira, né, em 2003. E aí, por conta do avanço do movimento dos indígenas, né, a gente acabou incluindo em 2008, 5 anos depois, basicamente a mesma lei e acrescentou lá indígena e no artigo, né, no caput do artigo, e nos parágrafos fez pequenas alterações para dar conta, né? Então, basicamente, é a mesma lei, a mesma redação, só se acrescentou um erro que havia acontecido, que demorou 5 anos para ser corrigido, para colocar aí a participação dos indígenas e a lei, né, que modificou mais uma vez a LDB e que está em vigor, né? E que, de uma certa maneira, obriga, entre aspas, a toda a escola, todo o currículo escolar está assentado nessas questões, mas acaba, de um modo geral, ficando muito restrito, aí é mais uma crítica que a gente faz também, restrito à área da história e à área da educação artística, da literatura, sobretudo no ensino médio, né? Mas que também deveria perpassar outras disciplinas também, e acaba, às vezes, ficando estanque, né? Então, aí fica aí essa conversa, essa questão histórica do porquê da questão, né? Luiz, bom, oi. Se permitir só fazer um adendo, né? Você está chamando a atenção, né, para um ponto muito importante, né, que é essa questão das leis, que elas vêm depois ali. Não está saindo sua voz. Não? Nada. Estão vendo? Estamos ouvindo sim, professor. Inclusive, ouvimos Débora também. Então tá bom. O Luiz, ele colocou muito bem, né, a questão dessas leis que entraram aí no esteio do que veio antes da Constituição Cidadã, né, de todos aqueles movimentos. E conforme ele mesmo colocou antes, né, na live que aconteceu no início da semana, chegou-se a pontuar rapidamente a questão de um estereótipo indígena, né? A sociedade ela acaba tendo um pouco conhecimento sobre a questão indígena, sobre as populações indígenas, tem uma noção muito generalizada do que seria o índio, muito idealizada do que seria o índio, e a gente acaba muitas vezes repetindo isso, sem ter o conhecimento de causa, né? E aí, essas leis, elas vêm chamar a atenção com relação a isso, e aí a pesquisa, né, que você vem desenvolvendo ajuda nesse sentido, ajuda a desmistificar, ajuda a compreender de um ponto de vista mais científico, né, a questão de ocupações de território, a questão dessas sociedades como um todo, né? Só queria destacar um pouco com relação a isso. Não sei se você quer também fazer alguma pontuação sobre esse ponto. Eu vou pegar esse gancho para avançar na questão. Só me permitam uma coisa. Vocês estão vendo os slides passando? Que eu estou acompanhando aqui no outro computador de casa e não está aparecendo. Não está passando, não. Está o slide está parado na tela, na primeira tela. Vou compartilhar acho que você tem que colocar ele compartilhado inteiro na tela, sem aquelas divisóriazinhas de todos no canto. Sim. É que eu estava colocando slide. Entendi. Você tem que clicar para ele aparecer inteiro. Eu não consigo não consigo compartilhar a apresentação em si, né? Só a janela, né? Já sei o que é.
Agora foi. Agora vai. Aí, agora sim, tá inteiro. Agora vai, né? Houve um problema aqui para além do computador. Então, pegando o gancho do Marcelo, né, a gente tem, de um modo geral, na história, a partir dos anos 90, tentado rever essa figura, esse papel, esse personagem indígena, e, em especial, de cara, né, a gente tem um problema aqui, que às vezes aparece nos livros didáticos, que é chamar esse agente social de índio, que também é um termo que os próprios indígenas não gostam, porque seria um termo muito pejorativo, e que, de uma maneira geral, recai nisso que os historiadores, o que os antropólogos, os cientistas sociais chamam de uma nova história indígena, né, que é, mais uma vez, tributário dessa nova história que surge lá nos anos 70, e até antes, se a gente pode colocar assim como herança, com a Escola dos Análises dos anos 30, né, dando uma nova visão de história, um novo protagonismo na nova história para as camadas vindas de baixo, como a gente chama no campo da história, né? E aí, a partir dos anos 90, alguns historiadores no Brasil, em especial, mas que já é um movimento internacional, começam a receber estudos pioneiros de 3 autores aqui que são fundamentais, né? O John Monteiro, que foi um americano que dava aula na Unicamp, que tem um livro belíssimo, sobre os índios em São Paulo, antes da fundação de São Paulo, digamos assim, chamado Os Negros da Terra. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que dá aula hoje no exterior, nos Estados Unidos, e a Regina Celestino de Almeida, que nós já tivemos, professora aposentada da UF, né, e que nós já tivemos a honra de levá-la num evento aí em Búzios, financiado pela FAPERJ, e que eu tive a honra também de dar um cursinho junto com ela aí há muitos anos atrás, no CEPED antigo, sobre a questão indígena também. Então, esses estudos, de um modo geral, e a Regina tem um estudo belíssimo, a tese de doutorado dela, que está na internet, né, orientada pelo John Monteiro, sobre os aldeamentos coloniais do Rio de Janeiro, da capitania do Rio de Janeiro, entre eles o aldeamento de São Pedro de Cabo Frio, mostram exatamente como os índios, né, os indígenas, melhor dizendo, né, não podem ser vistos nessa concepção de preso ao tempo como um agente passivo da sua história. Né? Então, se a gente, por exemplo, brasileiro, pessoas, né, conseguimos, sociedade branca, de modo geral, consegue evoluir no tempo, no sentido de evolução, de modificação das suas identidades, os indígenas também têm esse direito. Né? Então, assim, a Andréia estava colocando na live dela a importância de você ver esses agentes como condutores da sua própria história. Então, ela colocou lá o exemplo dos filhos dela, que são lideranças indígenas, né? A gente hoje, por exemplo, tem uma discussão importante em relação à questão não apenas da demarcação, do marco temporal, mas também a questão da mineração, da possibilidade de você ter mineração nas terras indígenas, né? Então, tudo isso está sendo chamado à discussão, né? E a gente não pode, ao meu ver, nunca trabalhar a história do século XVI, XVII, XVIII, XIX e tempos mais pretéritos, sem estar fazendo a ponte, a ligação com a sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Porque senão acho que a história perde um pouco do sentido. Então, esses historiadores, através da nova história indígena... Luiz, só um instante. Acho que você fechou sua câmera, e aí a gente não está te vendo. Não fechei não, é porque às vezes a internet fica ruim... E aí acho que ela está como imagem. Se você quiser, para melhorar, porque é importante ficar a sua imagem, né? Eu acho importante. Se você quiser mandar o slide, eu posso passar por aqui também. Voltou, mas vai cair. Acho que dá você pode enviar pelo WhatsApp, se você quiser. E aí eu compartilho para você, tá? Deixa eu tentar aqui. E aí eu compartilho aqui, porque é importante aparecer você. Então, desde a década de 90, a gente tem tentado fazer isso, e, na verdade, o meu trabalho é basicamente isso, né? Tentar ver os indígenas aqui de São Pedro, né? Da região de Cabo Frio, nessa perspectiva, né? Então, a gente tem lançado alguns livros, alguns trabalhos, que eu estou mostrando apenas 3, em relação que tocam mais precisamente a questão indígena, que foram esses livros aí. Então, nós temos esse livro que a gente lançou com o Janas, que foi a minha primeira obra, Os Índios na História da Aldeia de São Pedro, séculos 17 e 19. Recentemente, em 2017, a gente lançou, tem na internet gratuitamente, e pode ser pegado lá no Marte, a gente fez uma comemoração em relação
Mandei para você aí, tá, Marta, no Zap. A gente lançou esse livro com o Museu Marte, que pode ser baixado pela internet, também tem lá à venda. A gente organizou um livro para comemorar 400 anos de Cabo Frio, e o primeiro artigo da série aí é o meu artigo sobre a conquista de Cabo Frio e a importância dos índios, né, dos indígenas do aldeamento de São Pedro. E mais recentemente, em 2018, só para pegar a temática indígena, a gente lançou com a Rose esse livrinho aí, que era um pouquinho a tentativa de explicar a emergência da pesca da baleia na Ponta dos Búzios e o próprio surgimento da cidade de Armação dos Búzios, né? E aí, até há um tempo atrás, o Marcelo fez uma live, né? Aqui, uma formação nossa com a gente, e ele falou um pouquinho sobre a armação, né? A história da armação dos Búzios, né? Da pesca da baleia. E a gente tem algumas divergências, e de repente a gente podia até fazer uma outra live num outro momento para expor essas divergências, porque eu, de modo geral, eu defendo que a armação da pesca da baleia, as duas tentativas, a gente vai tentar ver a primeira aqui nesse momento, foram um verdadeiro fracasso, né, ao contrário do que a historiografia coloca aqui para a gente. Tá? E mais recentemente... Luiz, pode fechar aí que eu vou compartilhar aqui. Ah, beleza. Por favor. E mais recentemente, a gente lançou, então, em agosto de 2021, a gente lançou, talvez tenha sido esse o artigo que a Marta tenha feito referência, que é um artigo da revista do Acervo, que é uma revista do Arquivo Nacional, em que nós analisamos uma figura sensacional, que é um sujeito, é a próxima, que é um sujeito chamado José Peixoto Ipiranga dos Guaranis, né? Esse cara foi, né? Eu vou ler brevemente o resumo desse sujeito, desse artigo, e depois eu posso até mandar para vocês o link, né? Então, investigamos a vida do José Peixoto Ipiranga dos Guaranis, o primeiro indígena brasileiro formado em Direito na Faculdade de São Paulo, em 1850, que hoje é a USP, né, nada mais, nada menos do que a USP, e que participou com sua geração da discussão sobre literatura nacional, nacionalidade e cidadania, e para quem é de história, né, é um momento que se fala sobre a formação do IHGB, né, é um momento que se fala sobre Dom Pedro II atua, né, construindo uma ideia, e o papel, inclusive, do índio, dos indígenas que nós temos ainda reproduzido na sociedade brasileira, que quando a gente estuda na literatura, lá, a figura do indianismo, né, como uma das principais figuras, o José de Alencar, que foi colega, não está no resumo aí, mas que foi colega dele de turma, olha que sensacional, né? Reconstruindo sua identidade indígena dentro de parâmetros antes inexistentes, atuando profissionalmente e politicamente na região de Cabo Frio. Então, ele foi vereador, o pai dele foi vereador, o tio dele, que era sogro dele, foi vereador em Cabo Frio. Então, assim, é uma figura sensacional, e que o meu colega Marcelo Lemos nos deu a honra de dividir esse artigo aí. É um artigo sensacional, porque é totalmente fora da curva, né, e sim, para se pensar o indígena no Brasil, né, e na história do Brasil. Tá? Então, pode passar aí para mim, por favor, Marta. Então, de que indígena que a gente está falando, na verdade, para pontuar um pouco, né? A gente está falando de um indígena, antes mesmo da presença dos europeus, digamos assim, do processo de conquista, e que, mais uma vez, às vezes, fica em terceiro, quarto, quinto grau assim, de importância na nossa história local. E aí, talvez muitas pessoas não saibam, né? É sempre muito difícil fazer um quantitativo, uma projeção de quantos indígenas existiam no Brasil antes da chegada dos europeus, mas um dos trabalhos mais importantes assim, de um americano chamado John Hemming, que escreveu um tijolão chamado Ouro Vermelho, e ele faz uma projeção dos indígenas no Brasil, e no Rio de Janeiro, né, na Guanabara, como ele coloca, ao entorno da Guanabara existiriam aproximadamente 25 mil indígenas tupinambás. E na região de Cabo Frio, onde, né, Búzios se localizaria, existiriam 35 mil. Então, só para aí, a gente só para pontuar aí, que talvez aqui na nossa região nós tivéssemos mais indígenas do que no próprio Rio de Janeiro, né, na Guanabara, no entorno da Guanabara, onde vai ser fundada a cidade do Rio de Janeiro. Então, às vezes as pessoas desconhecem, né? Vale lembrar aqui
a gente está falando não dos primeiros habitantes, não dos primeiros homens a pintarem, a pisarem na região de Cabo Frio, né? Antes dos tupinambás, antes dos indígenas, existiram outras categorias de pessoas, né? Outras sociedades, como, por exemplo, os sambaqueiros, né? Que vão disputar espaço, inclusive, com os tupinambás e com os goitacazes e vão ser extintos. Quando os europeus chegam aqui em 1500, não encontram mais na região os sambaqueiros, né? Mas isso é uma outra questão. Então, em homenagem à questão que a... Pode passar, Marta, por favor. Então, em homenagem à pergunta que a Marta colocou há pouco, né, a gente tem um mapinha adaptado aí de uma obra muito legal, muito, muito importante e muito simples, de um historiador da UERJ, chamado Bessa Freire, em que tem lá um livro bem fininho, que inclusive tem na internet, fácil de leitura, chamado Os Aldeamentos do Rio de Janeiro, né? E que mostra um mapinha que foi adaptado aí, que mostra todos os aldeamentos coloniais criados no Rio de Janeiro, no que viria a ser o estado do Rio de Janeiro, né? E aí, então, eu separei a primeira leva, que é a leva do século XVII. E aí, se a gente perceber, São Lourenço, Niterói, né? São Barnabé, em Itaboraí, São Francisco Xavier, São Pedro de Cabo Frio, Nossa Senhora da Guia, em Mangaratiba, e Santo Antônio de Guarulhos, em Campos, todos eles ficam no litoral em pontos estratégicos. E aí, especialmente, os 4 mais importantes, né? Os 3 que ficavam servindo de um cinturão de proteção em torno da cidade do Rio de Janeiro, em torno da Baía de Guanabara, para proteger a cidade do Rio de Janeiro, e o ponto mais elevado, assim, o ponto mais distante, que era o aldeamento de São Pedro de Cabo Frio. Então, a gente não pode esquecer nunca perder de vista que a cidade de Cabo Frio, fundada em 1615, que vai fazer aniversário agora em sábado, né, no próximo final de semana, e que também fica o convite aí, eu esqueci de falar, a gente está lançando, vou fazer meu comercial, né, a gente está lançando esse livrinho aí, alguns colegas já viram, né, vamos fazer uma tarde de autógrafo lá na comemoração, vendendo meu peixe, né, na comemoração dos 406 anos de Cabo Frio, mas a cidade de Cabo Frio é fundada nesse contexto aí de proteção do Rio de Janeiro, né? Então, como que eu chego ao tema? Pode passar o próximo, por favor, Marta. Esse livro que você mostrou aí é o livro que você fez para sua filha? Sim, é o livro que a gente fez para minha filha. Os historiadores também vão pensar, né? Vão identificar, né? O título é Roubado do Grande Legoffe, que é um grande historiador medievalista que escreveu, Marcelo deve conhecer, naturalmente, que trabalha com a Idade Média, né? A Idade Média é contada para os meus filhos, não é isso? É um clássico do clássico dos clássicos, né? E aí eu roubei a ideia aí do Grande Legoffe, né? E aí... esse aí eu recebi esse livro em PDF. Você disponibilizou. O PDF, na verdade, são um monte de atividades para a criançada fazer. Isso. E é uma maneira, então, de fazer o comercial de forma... Depois você divulga aqui aonde vai ser, diz logo o horário, o dia. Na Praça Porto Rocha, de 13 horas, 1h da tarde, até as 15, né, junto às comemorações do aniversário de Cabo Frio. No sábado? Então, sábado agora, né? Então, essa Sesmaria foi doada em 1617, né, junto com... O ano de 1617 também é um ano importante, porque é o ano em que se começa a construção do novo forte português, que é o Forte de São Mateus, que é o forte que nós temos aqui em Cabo Frio, né? E que, mais uma vez, está dentro sempre do contexto de proteção do Rio de Janeiro, o ponto mais elevado, assim, mais longe, e que era fundamental para a defesa, né? Então, nesse momento que se dá a Sesmaria para a construção do aldeamento, já se previa uma aldeia na Ponta dos Búzios ou no Una, na região do Rio Una, né? Esse aldeamento acabou não acontecendo e acabou se instalando apenas um aldeamento, que é o aldeamento que nós temos, mais uma vez, grosseiramente, com a cidade de São Pedro da Aldeia, né? Então, se a gente tivesse mais tempo, eu ia até mostrar um mapinha bem legal, bem bonito, em que outras oportunidades eu já mostrei, que mostra exatamente quem conhece São Pedro, o centro ali, a igrejinha, né? Aquela praça central, consegue perceber como que a estrutura da praça ainda é a mesma estrutura do aldeamento de São Pedro de Cabo Frio,
né? Então, pode passar aí, Marta. Só um minutinho antes. Mais uma vez, em homenagem ao nosso amigo Janderson aí, né? Esse documento está lá no nosso livrinho editado junto com o Janderson, que não está mais à venda aí, e fica, quem quiser encontra no sebo e por aí vai, tá? Passa para a gente, Marta, por favor. Então, o aldeamento, a presença da pesca da baleia, para a gente começar já a entrar um pouco mais de detalhe no século XVIII, está presente aí nos símbolos mais importantes municipais de Búzios, né? Que é a Capela de Santana, de 1740, não à toa é o ano do brasão aí, que seria a segunda tentativa de se colocar uma armação de pesca de baleia em Búzios, e fora isso não tem no brasão não tem nenhuma alusão aos indígenas, né? Ao contrário, por exemplo, do brasão de Cabo Frio e do brasão de São Pedro também, o que eu acho muito lastimável, muito mesmo, né? E tirando isso, a gente também não tem nenhuma alusão à pesca da baleia, a baleia em si, né? O que eu também acho muito ruim. Você tem até o golfinho, talvez indicando questões ligadas ao mar, né? Mas não tem diretamente a questão da pesca, da armação, e a pessoa que vê isso daí não consegue identificar a pesca, a principal atividade, que era a pesca da baleia, né? Isso eu acho muito, muito ruim, né? E aí os 2 anos mais importantes, digamos assim, o considerado o momento fundacional, 1740, da armação histórica de Braz de Pina, e de 1995, que é o ano da emancipação, não é isso? Então, pode passar para a gente, Marta. Então, a gente trabalha aqui, na verdade, com uma série de documentações, que são documentações que estão disponíveis hoje, graças a Deus, à internet, que são documentações, basicamente, que foram produzidas pelo Conselho Ultramarino, que era um órgão que administrava todo o Império Colonial português, não apenas da América, né, mas da África e da Ásia, e também de algumas regiões da Europa, como as ilhas do Mediterrâneo, como a gente chama, Ilha Terceira, né, Ilha da Madeira, e por aí vai. Então, toda essa documentação passa por essa instituição chamada Conselho Ultramarino. E lá a gente vê uma série de documentações, que tem algumas aqui, por exemplo, né, só para citar, que mostram os conflitos em Cabo Frio, não apenas o conflito entre as ordens religiosas, né, entre os jesuítas, que eram os responsáveis pelo aldeamento, pela administração do aldeamento, entre os beneditinos, que vão dar origem à Cismaria de São Bento, que foi uma importante ordem durante a história de Cabo Frio, né? A gente nunca pode esquecer que Búzios originalmente pertencia, desde sempre, a Cabo Frio, né? E também aos franciscanos, que vão erguer o convento, onde hoje nós temos o MART, né? O Museu de Arte Religiosa Tradicional. Então, já adentrando ao século XVIII, a gente tem um grande problema aí, que vai ser as 2 invasões francesas no Rio de Janeiro, em especial a segunda invasão de 1711, e aí eu quero fazer uma ressalva, porque Cabo Frio, como ponto de lança, assim, digamos assim, como a gente chama militarmente, deu o sinal quando os franceses estavam passando pelo litoral e invadiram o Rio de Janeiro, como fizeram, né? Então, saiu uma guarnição aqui de Cabo Frio, avisou as pessoas do Rio de Janeiro, as pessoas não acreditaram e se deram mal, né? A cidade foi invadida, os franceses saquearam a cidade, os portugueses fugiram para os morros que ao redor do Rio de Janeiro ainda na época, né? E os franceses levaram o ouro e ainda pagaram, os fluminenses ainda pagaram resgate para libertar a cidade, né? Então, a partir daí, a continuação da importância do aldeamento e dos indígenas do aldeamento de São Pedro, ela é sempre percebida, e na documentação você consegue rastrear isso, mostrando que toda a região era extremamente importante porque estava desguarnecida militarmente, né? Então, quem poderia proteger essa região para manter o Estado português presente, né? Os indígenas, né? Então, isso não é uma característica específica do Rio de Janeiro, isso é uma característica importante para toda a história brasileira, colonial, da conquista, né? E aí, em grande parte, eu chego à história local de Cabo Frio, porque, como a Marta colocou aí, a minha dissertação e a minha tese de doutorado são relativos à história militar do século XVII, a proteção do Rio de Janeiro e outras questões mais, e aí é impossível falar sobre o aldeamento de São Pedro
e que, diga-se de passagem, vai ser um dos últimos aldeamentos a serem extintos em 1876, ou seja, ontem praticamente, né? E todos os indígenas do aldeamento sempre vão relembrar a importância militar desses indígenas e a importância dos serviços que eles prestaram, e o aldeamento deveria ser mantido por conta desse histórico. Então, só por essa fala a gente consegue perceber como que os indígenas, né, não estavam lá parados no tempo, como os indígenas sabiam ler os contextos que apareciam 300 anos depois, como os indígenas eram extremamente ativos na defesa dos seus interesses, como hoje também são, como a Andréa colocou aí, né? Ou seja, os índios são seres humanos, tais quais como a gente, né? Ao contrário de algumas falas tortas aí que a gente vê, que eles, né, algumas autoridades aí, os índios estão vivendo como a gente, estão sendo quase como a gente, mas fala assim que desumaniza o outro de uma forma assim, muito, muito bárbara, né? E que a gente tem que refutar isso sempre, né? Então, passando para o próximo, Marta. Luiz. Oi. Só pontuar uma situação, enquanto você falava, né, sobre essa questão das ações de populações indígenas, me lembrou de uma frase que é atribuída ao famoso índio Araribóia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Então, é uma frase que é atribuída ao famoso índio Araribóia, né, lá de Niterói, né, que já mais próximo do final da vida, ele teria, vamos dizer assim, desafiado autoridades portuguesas na cidade do Rio de Janeiro, falando: estou cansado de lutar as guerras do seu rei. Né, onde é que está o seu rei? Que ele não está aqui lutando e eu que estou aqui lutando. Né? Então, é interessante que mesmo no senso comum, a gente tem como identificar, né, temos elementos para poder questionar esse estereótipo, né, de que como se fosse uma população extremamente passiva, né, como se fosse alguém que está simplesmente ali a reboque dos acontecimentos que vêm pela população europeia. Então, esse exemplo é bem legal, porque nesse caso, o que acontece? Ele é recebido pelo governador do Rio de Janeiro e ele senta no chão e cruza as pernas, né? E aí o governador chama a atenção dele porque não é uma postura digna, né? E aí ele fala isso: olha, me desculpe, eu estou cansado de lutar ao lado da coroa portuguesa, né? E é isso, né? Quem dependia de quem? Os portugueses dependiam dos indígenas, ou os indígenas dependiam dos portugueses nesse contexto, né? Então, há 500 anos depois, os indígenas, né, se deram mal. Mas, naquele contexto, né, quem dependia de quem, na verdade, né? Então, para avançar um pouco, aí um pouco para provocar o Marcelo para um próximo debate, essa armação, a gente tem um mapinha aí das armações baleeiras no estado do Rio de Janeiro, né, na área fluminense. A gente vê aí, ó, 3 armações, né? A armação de São Domingos, que é a mais famosa, em Niterói, a armação de Cabo Frio, de Búzios, né? E a armação da Ilha de Jipoia, em Mangaratiba, se não me falha a memória, né? Então, nesse contexto da fundação, da criação dessas armações no século XVIII, a gente tem não apenas essas armações no que viria a ser o estado do Rio de Janeiro, mas se Marta passar para a próxima imagem aí, a gente vai ver algumas outras armações que também foram criadas nesse momento aí, no século XVIII, não apenas que é o mapinha aí que está mostrando em Santa Catarina, um monte aí, ó, mas também no estado de São Paulo. Então, rapidamente um parênteses, né, eu implico muito com o sucesso da segunda tentativa, que é a data lá do Brasão, de 1740, e se você pegar a obra clássica, onde eu tirei esses mapinhas aí da Miriam Elis, né, sobre a pesca da baleia no Brasil colonial, ela fala de Búzios, acho que 3 ou 4 vezes, muito en passant, assim, muito en passant, né, muito rapidamente. Porque no século XVIII, a grande importância para a coroa portuguesa está muito longe de ser a região norte do Rio de Janeiro, né? Então, a coroa está muito mais preocupada em defender o ouro, né, e, consequentemente, as entradas do caminho do ouro, que seriam o litoral de São Paulo, de Santa Catarina, né, não à toa os tratados internacionais com a coroa espanhola, que vão redundar, por exemplo, no Tratado de Madrid, estabelecendo a fronteira com a coroa espanhola, mas a gente tem uma implicância em relação ao que os memorialistas colocam aqui, que foi um sucesso absoluto, e a gente tem que colocar devidas venhas aí, como diria os Gilmar Mendes aí da vida, né? Então, passa para a próxima, por favor, Marta. Então, para adiantar um pouquinho e já começar a terminar, até por conta do horário, né? A gente joga algumas pérolas, assim,
uns convites, né, dentro daquelas documentações que a gente colocou, não vamos trabalhar elas como poderia, né, por conta do tempo, mas essas documentações mostram exatamente como que os indígenas e os jesuítas responsáveis pelos indígenas, né, responsáveis pela administração dos aldeamentos, melhor dizendo, né, já relatavam esses conflitos com os portugueses, com os brancos, de modo geral, né? Então, a gente tem um documento aí que não dá para precisar exatamente qual é a data, mas anterior a 1727. Percebam que a gente está falando antes de 1740, da fundação da armação do Brás de Pina histórica, né, em que os religiosos, os jesuítas, né, pedem ao rei, né, a figura de Dom João V, o rei de Portugal, lá em Portugal, pelo Conselho Ultramarino, que solicitem, né, que determine, obrigue, né, que coloque um ponto final numa disputa que existia entre os moradores daquela vila, ou seja, Cabo Frio, com os índios na Ponta dos Búzios, né, em que o rei deveria bater o martelo e mostrar, olha, os brancos estão querendo pescar nas praias ao redor da Ponta dos Búzios, né, mas os índios estariam proibindo, segundo a queixa dos moradores brancos. Então, o rei é chamado a decidir o que fazer, né? Então, ouve as partes. E ouve as partes por intermédio, né, dos jesuítas. E aí os jesuítas participam dessa discussão, inclusive os oficiais da Câmara, inclusive, se Marta me permitir passar para o próximo, a gente vai ter a figura de um... A próxima, por favor, Marta. De um rapaz chamado João Aqui? da Costa. Ou outro. Aonde? Onde? Isso. Aqui? Antes do mapa. Não, antes. Isso. Não, isso. Então, um cara chamado Tomás da Costa, que vai ser o primeiro português, de modo geral, a ter o monopólio da pesca da baleia antes do Brás de Pina, e que vai ser também chamado a participar, né, da discussão. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, gente, para o rei de Portugal, né, ao contrário do que as pessoas estão colocando, os indígenas sempre pescaram ali, os indígenas nunca atrapalharam os brancos, inclusive, na tentativa que nós fizemos de criar a primeira armação de pesca da baleia, eles nos ajudavam. Nos ajudavam como? Fornecendo alimentos, como, por exemplo, peixe, fornecendo trigo, né, mandioca, sobretudo, né, e também no trabalho, na força de trabalho, né, trabalhando no pesado, né, e que nunca tiveram nenhum problema com os índios, né. Então, chama a atenção, mais uma vez, né, a importância do indígena como também um agente móvel para a manutenção do próprio Estado português, da própria presença portuguesa no Estado, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, e fica um convite para a gente, em uma outra oportunidade, trabalhar de forma mais pormenorizada esse conflito, que é um pouco do que a gente abordou naquele livrinho com a Rose, né, que eu mostrei para vocês, que é um livrinho curtinho, né, bem curtinho, e que mostra como que a nossa visão indígena, a maneira como nós trabalhamos os indígenas, né, na própria história do Brasil e nos próprios livros didáticos, em termos nacionais, que a gente recebe nas escolas, é uma visão equivocada, né, que é o caso aí que o Marcelo colocou do Araribóia, né? Então, se eu perguntasse a vocês, né, quem não está ligado diretamente ao tema, né, que é um tema bem específico em relação à questão da história indígena, a gente tende sempre a pensar que nesse conflito aí, o rei vai se posicionar a favor de quem? Né? Então, a gente tem um documento belíssimo, que é um documento também muito importante para a história de Arraial do Cabo, que nesse contexto aí, não sei se as pessoas têm a ideia, né? É o contexto, por exemplo, que vai se dar o achamento na gruta lá de Arraial do Cabo, da imagem da Santa, né? E que vai ser trazida lá de Arraial do Cabo para a igreja de Cabo Frio, né? Então, nessa passagem aí, a gente tem esse documento maravilhoso que mostra como foi achado essa Santa e como que essas praias estavam divididas entre os pescadores e entre a presença indígena. Então, se a Marta me permite passar para os próximos mapinhas aí, a gente tem um mapinha do
de 1767, que aí mostra a ponta dos Búzios, né? Mas tem um zoom no outro mapinha, que dá para ver um pouquinho melhor, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver um pouquinho melhor, né? Que mostra os caminhos, né? Que se a gente, é bem interessante, porque se a gente justapor os mapas de hoje, das estradas, é exatamente o mesmo caminho. As estradas hoje passam por cima desses caminhos indígenas, né? E que a gente mostra, por exemplo, os pontinhos vermelhos, né? E que a gente pode ver que lá na ponta dos Búzios, a gente está falando de 1767. Então, já é depois do Braz de Pina. A gente vê que não existe ponto vermelho na ponta dos Búzios quase nenhum, só existe pontinhos bem demonstrando o caminho e pontos muito isolados que mostram algumas poucas habitações brancas, né? Enquanto que, por exemplo, na fazenda de Campos Novos, né, mais perto a Búzios, que pertencia a Cabo Frio, da onde os índios saíam para pescar, mostra muito mais a presença dos indígenas naquele lugar. Então, a pergunta que eu faço, né? Quem ocupava o espaço? A quem era importante para o rei de Portugal, lá em Portugal, a não sei quantos milhões de quilômetros, milhões de metros distante, preocupado em manter esse espaço para os portugueses, a quem que o rei, né, ia decidir, em fato, aos brancos, né? Então, já vou pular vou pedir para a Marta pular. A gente tem para o próximo slide aí, que é o penúltimo, se não me falha a memória, um pouquinho desse contexto aí, mostrando esse documento que eu falei há pouco, né, mostrando como que se distribuía a pescaria, né, na ponta dos Búzios, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nesse documento que mostra essa relação de documentos, né, que um vai puxando o outro, um vai citando o outro, a gente tem uma relação muito interessante de alguns lugares que a gente continua usando os mesmos nomes, né, naturalmente com uma outra grafia, né, como, por exemplo, a Emerência, Jeribá, Ferradurinha, Ferradura, Praia Grande, em Arraial, a Praia Brava, João Fernandes, Sardinha, né? É bem legal, mais uma vez, que já são nomes que nós continuamos a utilizar ainda hoje nas praias aí de Búzios, né? A Praia Vermelha, a Praia de Marimondo, né? Então, a Baía Formosa, por exemplo, né? Então, mostra um pouco como que esses lugares, de uma certa maneira, tinham uma pouca presença dos portugueses brancos, né, dos moradores de Cabo Frio, que iam pescar lá, mas que, de uma certa maneira, ainda era uma região muito distante e que era ocupado desde sempre pelos indígenas que pescavam. Então, nesse contexto aí, já vou pedir para a Marta botar a última como conclusão e como provocação. É o último? Os índios ficavam, esse? Isso. Então, para provocar aí a leitura do texto nosso lá do livrinho, né, a pergunta, né, o rei português, assim como em outros momentos também na história de Cabo Frio, vai ficar ao lado de quem? Dos brancos ou dos indígenas, né? Então fica a questão aí, né, para se refletir, e a resposta oficial que a gente vê no documento é o rei português preocupado com a defesa do espaço, né? Sabendo da necessidade, da importância que os indígenas tinham, e a importância dos aldeamentos como força militar e força de trabalho. Só para ter uma ideia, né, a gente tem um exemplo também bem legal do século XVII, que mostra que também é uma coisa surreal, como pensar hoje, como os indígenas do aldeamento de São Pedro saíam do aldeamento de São Pedro e iam trabalhar como soldados, ou como pescadores, ou como remadores, lá no forte de Santa Cruz e São João, que eram os dois fortes mais importantes, que controlavam, né, quem conhece o Rio de Janeiro, controla a entrada da Baía de Guanabara, né? Uhum. Então, o que será que motivava esses caras, essas pessoas, esses seres humanos, esses indígenas, a saírem daqui de Cabo Frio, irem andando daqui de Cabo Frio ao Rio de Janeiro, para trabalharem lá, e trabalhar naturalmente para receber dinheiro, uma quantia, né, um valor, que poderia ser, como na época, não apenas moeda, mas em tecido, em pano, né, como se pagava, como era comum pagar, né, e deixar os trabalhadores, os brancos, melhor dizendo, reclamando aqui também, é um outro problema importante, e que, mais uma vez, o rei vai se colocar a favor de quem?
dos indígenas, como acontece nesse momento, né? Então, isso para mostrar, né, mais uma vez para fechar, como que a gente consegue se apropriando dessa nova história indígena, mostrar como que as pessoas, os seres humanos, independente da sua etnia, não apenas em relação à questão dos afros, né, quando a gente hoje analisa nas lives que nós tivemos aí, quando a gente analisa, por exemplo, o protagonismo do escravo dentro da escravidão, o protagonismo dos negros no pós-abolição, né? Como que a gente analisando, as próprias mulheres, né? Como a gente analisando essa nova história, né? A história vista de baixo sob uma nova ótica, que herdada lá da antropologia, a gente pode tornar a nossa história mais humana, mais rica, mais complexa e servir para pensar um pouco também a nossa sociedade hoje, no dia 11 de novembro de 2021. Né? Porque se a história não servir para a gente pensar a nossa sociedade hoje, para mim não serve para nada. Verdade. Eu acho que é isso. Ô, Luiz, eu estava aqui, vocês sabem que eu atuei durante muito tempo nos anos iniciais, né? Na educação infantil também, como professora, como supervisora, envolvida também com formação de professores. O quanto dessa história não chega, né? O quanto a gente precisa aprender dessa história real indígena, porque a imagem, como o Marcelo falou no início, né, e a gente vem comentando ao longo da semana, a imagem que a gente tem, né, é de um outro sujeito, né, como você falou, não é mais chamado índio. Eu fiquei curiosa, então, qual é o nome correto a se usar, né? E que a gente sabe que carrega esse nome uma série de como que eu vou dizer, de preconceitos, né? E de informações que a escola, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba ainda reproduzindo. Ao longo da semana, a gente comentava sobre isso, né? O dia comemorativo do índio, as práticas que a gente ainda tem na escola, infelizmente, mas que eu acredito que vão mudar e precisam mudar a partir do momento que a gente começa a se apropriar dessas informações e dos conhecimentos, né? A gente vê assim, o quanto é urgente a gente estudar sobre isso, né? Primeiro, na formação como professor, para mudar lá, então, no currículo e nas práticas que são feitas nesses anos de ensino, né? Que é a base, né? Que eu não sei depois se a gente vê essa história mais para frente nas outras séries, mas acredito que é um foco dos anos iniciais, né? Ficou essa curiosidade. Se não chamar de índio... pode só falar. Só para dar um exemplo que eu acho muito ruim nosso aqui, eu moro aqui na região há 21 anos, né? Então, eu estou morando hoje em Cabo Frio, mas morei durante muito tempo em São Pedro. E, ao longo desse tempo que eu morei em São Pedro, não sei se precisar exatamente quando, mas fizeram uma homenagem, entre aspas, que é uma deshomenagem aos indígenas, lá na Praça Central, em frente à igreja de São Pedro, né? Não sei se as pessoas conhecem lá, tem umas estátuas de péssimo gosto, aquilo tinha que ser tirado de lá urgentemente, que mostra exatamente essa visão preconceituosa de um padre, né, de um jesuíta lá, catequizando os índios de forma passiva. Isso é um serviço, isso é um serviço, eu sou contra... desserviço, né? Isso a gente pode depois até fazer uma outra discussão, porque eu acho que também é importante. Eu sou contra esse movimento de destruir monumentos de escravocratas, de não sei o que lá, né? Eu sou contra isso, que acho que é um momento importante de se pontuar aquele momento, né? Mas isso é um desserviço total para os indígenas, né? Isso é assim, é um absurdo por completo. E os indígenas aqui de Cabo Frio estavam muito longe de ser submissos. Eles davam aula para a gente branco, né? Se a gente pode nos chamar assim, de sociedade ocidental, de como lutar pelos direitos deles. Eles iam, o Ipiranga dos Guaranis, por exemplo, pediu ao imperador Dom Pedro II para custear o seu serviço, os seus estudos. Assim, é surreal, e como que a gente reproduz, né? E aí a pergunta... Como a gente reproduz, é isso que eu estou falando, Se a gente continua reproduzindo isso, e aí a questão, né? A história do século XXI serve para quê? Para fomentar, reproduzir a ideia de que os índios estão vivendo como normais, que é a fala de algumas pessoas aí,
E aí, qual o espaço que a gente tem para alteridade? A gente se vangloria tanto no Brasil de ser um país multicultural, mas qual é o espaço que nós damos de ver efetivamente a diversidade no Brasil, né? Isso está na ordem do dia, né? É verdade. Marcelo, quer fazer algum comentário? Nós já estamos encaminhando para o nosso final, né? Agradecer mais uma vez ao Luiz Guilherme. Eu creio que a fala dele foi bastante rica. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo. Então, acho que a fala dele foi bastante rica, bastante provocativa, né? E como ele falou, né? É algo que ainda cabe muito aprofundamento, né? Tanto na parte com certeza, da própria historiografia, como também, né, para fazer com que essa historiografia não seja apenas um conhecimento produzido na universidade, mas que ela venha também a se desdobrar para uma formação continuada, para alcançar, né, todo esse corpo docente, na sequência, né, ganhar na sequência ali o ensino de uma forma geral, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para desenvolver e para produzir. Agradecer ao Luiz Guilherme, agradecer a Marta, né, e aí a todos aqueles que puderam nos acompanhar. Antes do Luiz Guilherme finalizar e fazer as últimas palavras, eu tenho que... Não deu, né? Falei assim, não tem como interromper para ler os comentários, porque é um material riquíssimo e que, na verdade, como você mesmo disse, né, Luiz, é um provocativo, né? Fazer uma provocação. Eu acredito que muitas das lives essa semana fizeram isso. Eu disse aqui, compartilhei com os colegas, o quanto eu fui provocada, né, ao longo dessa semana, com temas, com as pesquisas dos colegas, e que realmente precisam chegar à sala de aula, né? E de como que essa nova história indígena, né, que não é nova, mas precisa chegar à sala de aula, precisa chegar aos nossos alunos lá dos anos iniciais, da pré-escola, né, porque realmente a visão que a gente sempre passou, acredito que já mudou bastante, porque eu não posso dizer que ainda continua assim de uma forma generalizada, porque eu já vi trabalhos belíssimos realizados tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, né, para alusão ao índio, ao negro, enfim, práticas que valem a pena vale a pena ser compartilhadas, mas ainda algumas práticas com imagens muito distorcidas dessa história, né? Do quanto esse momento é importante para a gente, para isso mesmo, para despertar, para incomodar, né? Para deixar desconfortável, né? E a gente começar, preciso mudar, preciso mexer, precisamos rever o nosso currículo e a forma de apresentar esse currículo. A Alessandra Lopes diz assim: quando conhecemos a história do lugar onde vivemos, valorizamos nossas riquezas e patrimônios. Amo! Muitas pessoas te agradecendo, né? Fizeram também alusão ao professor que a gente perdeu, nosso querido. A Débora fala para que possamos dar continuidade às provocações históricas. Isso mesmo. Magno, né, diz muito bom dia, muito importante essas informações, parabéns pela explanação, né? Tá sem som, Marta. Não, eu fechei aqui porque tem uma obra aqui, aí eu estava procurando, fechei um pouco. Bruno Rodrigues diz assim: vale salientar que os índios também foram escravizados, eram chamados negros da terra, como o Luiz Guilherme falou no início. Hoje a disputa pela territorialidade indígena quilombola permanece. E várias pessoas, né? A Adriana Romero diz assim: sou bisneta de índio aqui de Búzios, e bisneta de filha de escravo. Sou Búzios, sou raça misturada. Perdão, isso aí, Marta? Oi? Quem é? O nome dessa palestra? Adriana Romero. Ah, legal. Depois a gente podia conversar. Passa meu contato para a gente aí, Adriana, por favor. Romero.
A gente aqui no... Adriana Romero, sou bisneta de índio aqui de Búzios. E bisneta, filha de escravo. Sou Búzios. Sou raça misturada. Já anotei aqui o nome para depois a gente poder tentar contato. Adriana, envia seu contato para o e-mail do CEPED, para a gente poder compartilhar com o professor. Posso dar uma Claro, pode ficar à vontade. Isso é um ponto extremamente importante, que também está sendo bem estudado, acho que a Andréa colocou isso também, né? E vários estudos no Brasil sobre isso, sobre essa relação dos quilombolas, né? Inclusive, não sei se é o caso da colega, né? Mas a mescla, né, desses indígenas com a população afro. Isso também tinha que ser investigado com mais profundidade aqui na região. Já falei isso, né, alguns colegas aí devem conhecer, com a Nilma, que é a grande sumidade aí, uma pessoa maravilhosa em tudo, em relação a tudo, e isso é um ponto para a gente perseguir aí também, de repente alguns colegas queiram também se aventurar nessa área, isso é um ponto muito importante. Aqui mais dois, vou ler. Marcelo Lopes diz assim: os marcos simbólicos se mantêm apagando a história indígena no Brasil, de diversos modos, né? E a professora Zânia diz: o trabalho pedagógico de Cabo Frio está inserido os indígenas. Trabalhei com os meus alunos. Então, eu sei tanto Búzios quanto Cabo Frio, como eu disse, né? Não quero generalizar, mas eu penso que nós, professores, aqueles que estarão lá com os alunos, a nossa formação precisa ser mais efetiva nessas áreas, né? E não passar tão longe, assim como o Luiz trouxe hoje. Eu fiquei encantada, né, com aspectos que eu ser sincera com vocês, eu desconhecia, porque a imagem que a gente tem dos indígenas, né, e que a gente lê em alguns livros, principalmente livros escolares, é totalmente distorcida, né? Então, a gente precisa realmente repensar as nossas práticas e o que a gente tem, e a gente precisa reaprender, né? Aprender coisas novas, e não que são coisas novas, mas que nos são desconhecidas ainda. É isso, pessoal. São já 10h10. Então é isso, agradecer a oportunidade aí, Marta, Débora, na pessoa que, na coordenação aí que me chamou, que me convidou inicialmente, e agradecer a paciência dos colegas, e qualquer coisa, estamos aí, se os colegas quiserem perguntar outras coisas também por e-mail, por zap, não sei o quê, essas coisas, a gente está sempre à disposição, que é sempre legal discutir essas questões. Olha, Luiz, ninguém reclamou do horário, não, está todo mundo satisfeito, dando bom dia, agradecendo, parabenizando, né? Eu penso que esse é o espaço para a gente divulgar os trabalhos, como você disse, né? O trabalho da academia, e o Marcelo também, precisa chegar à sala de aula, porque é para isso, né? Esse é o objetivo da gente pesquisar, quem gosta de fazer pesquisa quer divulgar e precisa divulgar, né? A Gessiane diz assim, preciso ler, tá, gente? Que aula excelente. Quantos professores e professoras de excelência temos na Rede Búzios? Só evidencia o quanto somos desvalorizados quando não nos enquadram ou nos pagos que merecemos. Com certeza, Gessiane, também acredito nisso. Mas penso também que há possibilidade de mudança, né? Estamos lutando para isso, para que essa mudança aconteça. E o CEPED tem procurado fazer isso, trazer, né, em evidência os nossos profissionais de excelência, pesquisadores, não só aqueles que produzem pesquisas na academia, mas aqueles que têm experiências da sala de aula para compartilhar também, tá bom? Quero imensamente agradecer você, Luiz Guilherme, de ter topado, né, o Marcelo também, de estar aqui nessa manhã, e pela belíssima apresentação, e que nos deixou, assim, com gosto de quero mais. Preparem outras coisas, precisamos conversar mais a esse respeito, tá bom? Um beijão no coração de vocês, meninos. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Pessoal, aguardo vocês às 14 horas. Tchauzinho.